Fala aí, galera, tudo bom com vocês? E aí, hein? Olha só, vamos para algumas dicas relacionados ao concurso de Pernambuco, tá? Pessoal, nós temos aqui alguns pontos interessantes a tratar e eu quero falar com vocês um pouco sobre a forma como o território pernambucano ele é desenvolvido, pessoal. Algo muito interessante, algumas características importantes, pontos turísticos são muito utilizados na prova, que pode ser aí uma grande divisão, bem interessante na tua avaliação. Olha só, sempre quando você for dividir um território, nós vamos falar aqui sobre a região, a mesorregião do sertão pernambucano. Então, o que é que nós vamos fazer? Olha só, deixa eu só colocar alguns pontos aqui para nós entendermos. Olha só, quando nós falamos de mesorregião, essa mesorregião, ela possui, galera, características. Dentre essas características, é uma característica de divisão. E nessa divisão, ela pode ser divisão social, ela pode ser uma divisão econômica, ela pode ser uma divisão econômica, ela pode ser uma divisão política e principalmente, galera, uma divisão cultural. Todas essas bases aqui de divisão, elas são chamadas e conhecidas como RDs. É o que lá no edital chama-se de regiões de desenvolvimento. Exatamente por conta dessas características interessantes que giram em torno das mesorregiões de Pernambuco, tá? E aí nós vamos tratar de uma das principais mesorregiões que mais será cobrado na tua prova pela IAU-PE. Galera, aqui nós temos as chamadas regiões de desenvolvimento. Nós temos o sertão do Araripe, que no caso é a base do desenvolvimento e do escoamento econômico. Nós temos o sertão central, nós temos o sertão do Pajeú e temos o sertão do Moxotó. No caso aqui, galera, nós temos uma área de um processo de desenvolvimento muito forte, tá? Esse processo de desenvolvimento é voltado para as grandes características socioeconômicas. Quando nós falamos de características socioeconômicas, veja bem, muitas pessoas elas se perguntam, Tiago, quando fala de socioeconomia, aqui ó, socioeconomia, essa base de socioeconomia, galera, é a relação que nós temos entre a sociedade relacionado à economia. Ou seja, é a base do desenvolvimento voltado para o crescimento. É a relação do social com as bases econômicas. E essa relação, ela pode ser uma relação de uma base alta, média e baixa. Isso daqui, galera, vai acarretar em uma área de processual muito interessante. Aqui nós teremos a base do comércio. Como assim, Tiago? Comércio. Nós teremos aqui, galera, a agricultura comercial voltada para as áreas urbanas, tá? A agricultura comercial voltada para as áreas urbanas, a agricultura, a agropecuária em geral, voltada para as indústrias. Nós temos a média, né, que vai ser a relação dos dois tipos, tanto subsistente quanto comercial. E a baixa é exatamente voltado à subsistência. Aqui, ó, a base de subsistência. Então, a subsistência é um tipo de produção agropecuarista chamada de familiar, aonde a principal atividade são exatamente as composições indígenas, tá? Indígenas, aonde nós temos a grande parcela da população indígena inserida nas áreas do sertão pernambucano, tá? Então fica essa grande dica para você aí. Vamos para algumas características relacionadas às características aqui, ó. Características. Galera, dentre as características, vamos falar aqui das chamadas micro-regiões, tá? Micro-regiões. Essas micro-regiões, galera, eu estou falando das micro-regiões do sertão pernambucano, de uma mesorregião apenas, tá certo? Eu estou falando dessa mesorregião aqui, ó, da mesorregião
do Pernambuco, tá bom? Não estou falando da do São Francisco, aqui embaixo não, ó, porque nós temos ainda o Agreste, né? Nós temos aí a Zona da Mata e temos a região metropolitana. E aí sempre vai ter alguém que vai dizer assim, o Thiago tá dando as mesmas regiões? E aquela nova resolução de 2017, que troca as mesorregiões pelas regiões intermediárias e as regiões imediatas. Galera, isso daí é uma aula específica que eu tenho preparado e aí a gente tem tratado por quê, quando, onde, quais são os motivos pelos quais o IBGE dividiu o território pernambucano relacionado a essas características, e aí nós tratamos isso bem direitinho, de uma forma bem minuciosa. Mas estamos tratando aí do último edital, e o último edital traz as mesorregiões e traz as microrregiões. Então, até o momento que o edital trouxer uma nova reformulação a partir da composição das regiões intermediárias e imediatas, aí nós vamos eliminar esse conteúdo e formar uma nova base de estudo, tá? Galera, nós temos aqui, ó, nós temos um total de 4 microrregiões no sertão pernambucano. Nós temos a microrregião, vou colocar aqui, ó, microrregião, tá? Microrregião. Nessa microrregião, nós temos a microrregião de Araripina. Araripina, isso aqui não é um acento, tá? É um pingozinho, como todo mundo fala, tá? Essa região, galera, de Araripina, ela tem uma composição geral aí formada por 10 municípios. Dentre esses 10 municípios, nós temos uma particularidade. Nós temos exatamente um dos principais municípios de base cultural do território, galera, que é exatamente o município de Exu, em Pernambuco, aonde nós temos aí, ó, exatamente o Museu do Gonzagão. Esse Museu do Gonzagão, galera, aqui tem uma visitação dos principais pontos turísticos de Pernambuco, aonde é, ó, o berço cultural do filho mais ilustre de Pernambuco, que é o Rei do Baião, Gonzaga. Então fica essa dica para você aí. Dentre essas micro-regiões, nós temos a micro-região de Salgueiro, tá? Nós temos a microrregião de Salgueiro, nós temos a microrregião de Pajeú, tá? Essa microrregião de Salgueiro, nós temos o Parque Estadual João Câncio, né? Onde você tem a tradicional Missa do Vaqueiro, tá? E nós temos a microrregião de Moxotó. Veja bem, pessoal, a microrregião de Moxotó. Pessoal, relacionado a essa questão aqui, ó, Tiago, tu falou que é a microrregião de Araripina. Pessoal, esse mapa aqui, ele se chama um mapa das regiões de desenvolvimento, tá? Aqui eu coloquei as regiões de desenvolvimento, porque muitos dos mapas que tinham falando das microrregiões, a letra muito pequena, com a qualidade muito baixa, e aí eu prezo muito pela qualidade do nosso conteúdo, e eu resolvi colocar esse mapa aqui para a gente entender bem direitinho, tá bom? Olha só, vamos para algumas outras características aqui, para a gente tratar de alguns pontos interessantes, tá certo? Pessoal, dentre as características gerais, continuando aqui relacionado às características gerais, olha só, o território do sertão pernambucano, ele tem 32.450 quilômetros quadrados de extensão, ou seja, formulando uma base, sabendo que possui essa grande característica territorial, é a maior mesorregião de Pernambuco. É a maior mesorregião de Pernambuco. Olha só, outra característica interessante, que devido à questão do sertão, que devido ao fator seca, devido às condições climáticas, nós temos a área menos habitada. Ou seja, relacionado a essa característica, nós podemos entender que é a menor densidade demográfica do estado. E quando se fala de densidade demográfica, estamos falando do número, aqui ó, do número de habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Aonde, dentre essas características aí, nós vamos ter as melhores cidades dessa mesorregião fantástica que é tão cheia de características. Dentre as melhores cidades, nós temos a cidade de Serra Talhada,
tá? Serra Talhada. Nós temos a cidade de Araripina, e nós temos a cidade de Arco Verde, Arco Verde. Então, essas três cidades aqui, elas são as principais cidades da mesorregião, tá? Por que, Tiago? É a principal cidade? Simplesmente porque é a cidade de maior habitação, ou seja, maior aglomerado urbano. E se nós temos um maior aglomerado urbano, nós vamos ter uma grande base de escoamento econômico, nós vamos ter uma grande concentração de produtividade socioeconômica, como comércio, prestação de serviço, atividade turística, enfim. São várias características que giram em torno dessas bases de formação. E aí, pessoal, logo após, depois que você fizer todo o seu processo de estudo, veja bem, para você intensificar o seu estudo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai dividir o seu cronograma de estudo. Você vai dividir em todas as mesorregiões. Aqui, ó, mesorregiões. E aí, galera, o que é que você vai fazer? Em primeiro lugar, quando você for estudar cada uma, veja as características econômicas. Desculpe, as características gerais, a quantidade populacional, as cidades mais importantes, as cidades de maior densidade econômica, de maior densidade social. Em segundo lugar, veja as características físicas. As características físicas. A influência dessas características físicas aqui, ó, relacionado ao homem. Galera, tenha certeza de uma coisa. O São Francisco, aqui, ó, São Francisco, como a bacia hidrográfica principal do território, com certeza vai cair na prova. Tem gente que diz assim, ah, como é que Tiago sabe? Problema seu, meu filho, você acredita em mim ou não. O que eu quero que você entenda é que o São Francisco é um conteúdo de extrema importância no território pernambucano e que a banca, com certeza, das 10 questões, vai retratar o São Francisco. Primeiro, porque é a principal característica do estado. Segundo, apresenta uma das principais represas, que no caso é a base de Sobradinho. Depois nós temos a transposição do São Francisco, do eixo norte e do eixo leste. Você quer mais motivos de que o São Francisco vai cair na prova? Então tenha certeza, o São Francisco ele vai cair sim na tua avaliação. Isso inserida a questão da hidrografia, aonde essa base hidrográfica nós teremos os rios litorâneos e os rios interiores. Um é perene e o outro é interperene. Cuidado com isso daí. Logo depois das características gerais e características físicas, vamos para as características humanas. E logo após, em quarto lugar, vamos para as características culturais, que com certeza vai cair na tua prova. Isso relacionado a todas as mesorregiões que o território pernambucano ele pode te apresentar sem dúvida alguma, tá certo? Dentre essas mesorregiões, você vai observar a Metropolitana de Recife, o Agreste, a Zona da Mata, o Sertão e o São Francisco, saber as características gerais de cada uma delas, tá? Galera, fica essa dica para vocês. Quem quiser adquirir o material completo, entre em contato comigo que nós iremos conversar bem direitinho, tá? Um grande abraço, Deus abençoe. As dúvidas, deixa o comentário aqui no vídeo e vamos nessa rumo à nossa aprovação. Vamos lá? Guerreiros e guerreiras, caveira!